Pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente. Paulinho MPB, olha, tem melodia até no nome. Como surgiu esse nome, Paulinho MPB? Rapaz, quando eu comecei na rádio, né? No meio rádio, a gente tinha uma locadora na Avenida Brasília e a doutora Inês Cristina, que era dona da 91 na época... Esposa do doutor Eduardo, né? Mas quando eles constituíram a rádio, ela era casada com então o presidente da Caixa Econômica Federal, que depois se tornou deputado federal, Paulo Mandarino. Ah, certo. Eles separaram-se e ficou aquela disputa judicial e ficou ele uns 20 anos ela mandando na Rádio 91. Foi a primeira FM de Formosa, né? E ela ia sempre lá na gente e tal. E sempre que ela ia lá na locadora, eu estava ouvindo minhas músicas de MPB, né? Eu fui criado dentro de discoteca, né? Minha mãe tinha discoteca de vender disco, fita. Meu pai sempre gostou muito, tinha muito disco em casa. Então eu gostava era disso, Fagner, Zé Ramalho, era o que eu escutava. E ela gostava da seleção musical, falou, pô, você podia fazer a programação lá pra gente. E aí eu fui, aí eu fazia a programação, escrevi uma espécie de um release contando a história da banda ou do cantor, mas como convidado, né? Fazia a programação e comentava esses históricos. Tipo a Nova Brasil FM veio a fazer um tempo depois. Um dia eu cheguei lá, o locutor que apresentava esse programa no dia de sábado era o Cláudio Nascimento. E como o programa era de MPB, era a programação que eu fazia era MPB e rock, aí ficou Paulinho MPB. Graças a Deus não era E Paulinho um dia Forró, que ele né? faltou, cara, e eu tive que entrar às pressas lá pra cobrir, foi o dia que eu comecei no rádio. Comecei com o dia que um locutor faltou. Sempre assim. Né? Mas comecei locução, por incrível que pareça, cara, no quartel. Eu tava no exército, a gente juntando a turma lá, cantando lá dentro do quartel, o coronel ia passando, a gente tava cantando aquela da Blitz, a 2 passos do paraíso. Evandro Mesquita. E na hora que chega naquela parte do Arlindo Orlando, o coronel viu, né? Ô, Arlindo Orlando, volte para o seio de sua amada. Eu imitando o Evandro Mesquita. Falou, Gontijo, gostei da sua voz, você vai ser o locutor do quartel. Eu falei, eita. Aí forma, falei, porra, bom demais, virei peixe do coronel. Já pensou? Como é que era o locutor do quartel? Tinha um rádio? Como é que era lá? Não, assim, as cerimônias que tinha no quartel, cerimonial, né? Cerimônias oficiais, cerimônias sociais lá no Exército, que tinha as oficiais, as formaturas militares, revista de tropa pelo general, né, pelo comandante de brigada, e tinha também os eventos do próprio quartel para a tropa, num espaço que tinha lá nesse quartel que eu servi o Belog, era o Tapiri, um redondão. E aí, Brasília. Em Brasília, lá no setor militar urbano. E aí a gente começou ali. E aí depois, quando eu vim para cá... Aliás, quando eu fui para lá, eu já estava no rádio, mas não fazia locução, ainda fazia só programação. Que eu ia para o quartel e voltava fim de semana. Aí o doutor Inês chamou, eu comecei a fazer, o cara faltou, aí comecei. Ficou nervoso, não? Não saí mais. Paulão, eu sou aquele tipo de cara assim que eu tenho muito medo, né, óbvio, de uma série de coisas. O medo ele vem mais da projeção, né, creio eu, que a gente tem de algo, do que da própria coisa, daquele algo. Tem uma história, inclusive, que conta, diz que estavam 2 judeus lá no campo de concentração e finalmente chamaram eles para a câmara de gás, né, e fizeram a fila. E um deles desesperado, chorando, rezando, o outro plácido. Aí o que estava desesperado falou para o que estava calmo, né? Falou, pô, véio, nós estamos indo para a câmara de gás, nós vamos ser executados. Você não vai rezar, não vai chorar, não vai desesperar? Ele falou, olha, tudo que eu tinha que rezar, que chorar, que desesperar, foi para evitar esse momento. Agora que ele aconteceu, não adianta mais. Então eu tinha muito isso, assim. Falei, meu irmão, então vai ou racha. Mas... Pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente.